tá chegando, né, pastor? Ixi, já tá chegando, família. Vai dar tudo certo. É, o microfone bombando aqui. Nada aqui. Que susto. É tão ruim desse lado, não tô acostumada. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória o nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Nesta missa, rezemos pelas almas de José Soares Vieira, Francisco Soares, José Fernando Melo Vieira, Aníbal Clarindo Vieira, José Francisco Venâncio Costa, Marcela Íris da Conceição, José Cibaldo e família, Maria Francisca de Lima, José Alcides da Silva, Alcides de Lima, Josa Alcides de Lima, Santa Alcides, José Adelso Camilo de Lima, Rafael Camilo de Lima, em ação de graça pela missão da Ordem dos Missionários Capuchinhos, das Irmãs Clarissas Capuchinhas e dos estudantes do Colégio Internacional, pelas Irmãs Pias Operárias de São José, em especial pelas vocações, pela saúde de João Pereira Leite, Daniele Cibaldo, Flávia da Conceição Costa, João Henrique da Silva, Maria Marlise Correia de Albuquerque e Josefa Conceição da Silva.
Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto a pessoas abatidas. Ele me desperta a cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não me deixeis abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Rende-me todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte. E agora o salve se é verdade que Ele o ama. Meu Deus, por que me abandonaste? Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonaste? Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, por que me abandonaste? Anunciarei o vosso nome a
vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores. Glorificai o descendentes de Jacó e respeitai-o toda a raça de Israel. E respeitai-o toda a raça de Israel. Meu Deus, meu Deus, porque me abandonaste, meu Deus. Meu Deus, porque me abandonaste. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual ao Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio, reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente. Nada tens a responder? Vede quanta coisa tu te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada. De modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás, entre os bandidos, que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era costume. Pilatos respondeu: Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás.
Pilatos perguntou de novo: Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar. Crucifica-o. Pilatos perguntou. Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força. Crucifica-o. Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás. Mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, desceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça. E começaram a saudá-lo. Salve, Rei dos Judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com as suas próprias roupas e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, que voltava do campo, a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não a tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte, para ver que parte caberia a cada um. Eram 9 horas da manhã, quando o crucificaram. E ali estava uma inscrição com o motivo de sua condenação: o Rei dos Judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o templo e reconstrói em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes com os mestres da lei zombavam entre si, dizendo: A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra, até às 3 horas da tarde. Pelas 3 da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo-o, disseram: Vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: Deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes. Quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse: Na verdade, este homem era filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar.
Bom dia, paz e bem. A leitura que nós ouvimos do profeta Isaías, ele vai falar de um Deus que lhe deu sabedoria, que lhe deu a capacidade de suportar o sofrimento de sua vida. E essa sabedoria ele vai colocar como língua adestrada, que ao ouvir e ver tem palavras que é capaz de mudar a realidade. E o profeta ele vai mostrando que com todo o sofrimento o Senhor também o conserva firme e forte. E ele vai colocar-se como que um rosto, como que pedras. E ele vai sofrer as consequências do seu ministério, da sua profecia, do chamado e da vontade de Deus para ele. E sofrendo as consequências de tudo, ele vai revelar os projetos, os planos de Deus, os preceitos de Deus para o povo que lhe é anunciado. Assim, queridos irmãos, queridas irmãs, ele coloca ao final que diz o seguinte: porque sei que não sairei humilhado, porque ele tem a certeza de que enquanto que as pessoas humilham ou entrega a zombarem dele, ele vai se fazer firme e rígido no Espírito Santo. Ele vai se entregar inteiramente a Deus. Mas ele já prova e mostra que este sofrimento é grande, enorme. E este sofrimento, essa história que ele fala de sua realidade de anúncio, ele está justamente também apontando para um futuro que virá, de um Deus que, parecendo ser derrotado e humilhado, esse Deus ele é glorificado. Esse Deus ele cresce no poder diante das pessoas e constitui o seu reino. A leitura segunda que nós ouvimos, o autor sagrado ele vai colocar sobre a condição humana de Jesus. Ele, sendo de condição humana, divina, ele se fez humano para nos resgatar de nossos pecados, para nos dar a firmeza da nossa vida de fé. Porque aqui o autor sagrado, ele já vai falando justamente de Jesus, deste Senhor que, estando no meio de nós, ele veio para nos resgatar, nos tirar do pecado, da vida do homem e da mulher velha, ou seja, da vida inteiramente do pecado. Somos chamados, portanto, a olhar para uma paixão de um Deus que sofreu a crueldade da nossa humanidade, mas ele, sendo inteiramente humano, ele revela para nós seres humanos que é possível sim manter-se firme e dizer não à violência. Uma coisa que nós percebemos nos nossos tempos é o esvaziamento da nossa fé, e não parte somente do meio secular. Nós começamos a perceber isso também dentro da nossa igreja, e começamos a perceber na medida que, quando nós pegamos um jornalzinho como esse, vamos percebendo o resumo das coisas que vão sendo feitas. Por exemplo, essa leitura do Evangelho, nós percebemos o quanto foi reduzido. Em nome de quê? De um tempo que é prolongado para reduzir-se mais o tempo. E a Assembleia deixa de ouvir muito mais da palavra de Deus e do que o próprio Cristo falou.
E nós, de forma inconsciente, vamos absorvendo a redução da nossa fé a partir dos escritos que nós lemos. Porque é muito cansativo para estarmos mais de 1 hora na igreja. Mas nós passamos uma tarde, um dia inteiro nos festejando. E nós hoje abrimos a Semana Santa depois de 5 semanas de quaresma, para que nós possamos cada vez mais mergulhar no mistério de Deus, para que nós possamos cada vez mais procurar sentir a dor de Jesus e perceber que a nossa dor, que o nosso sofrimento deve acoplar-se ao sofrimento de Jesus. Assim nós vamos dar um sentido maior. Jesus foi humilhado, ultrajado, zombaram dele. Mas Jesus tinha um propósito na sua vida, ou 2: obedecer ao Pai e salvar as nossas almas. E o Senhor, ele vai sendo conduzido como malfeitor, e o povo começa a preferir um ladrão, Barrabás, uma pessoa que não contribuiria e nem contribui para o bem de ninguém nem de uma sociedade. E esse espírito de Barrabás, ele está presente nos nossos tempos. Nós vamos percebendo que a sociedade, os políticos, a justiça, estão preferindo os bandidos para serem soltos e prenderem os cidadãos, o homem de bem, assim como Jesus, um homem de bem, um homem que pregava a salvação da humanidade, levava o povo para Deus, ele que falava a verdade, ele que era a verdade, ele foi preso, ele foi humilhado pela sociedade do seu tempo. E nós somos tão cegos nos tempos atuais que nós não percebemos o espírito de Barrabás que se encontra no nosso tempo, onde nós passamos as mãos na bandidagem, naqueles que provocam a violência e o mal. E o espírito de Barrabás se faz presente muitas vezes dentro da nossa casa, porque nós passamos a mão no erro dos nossos filhos, passamos a mão no erro dos nossos parentes, e nós vamos assim constituindo cada vez mais um espírito de Barrabás que vai destruindo o bem de uma sociedade. Mas aquele povo, com Jesus, se enganaram profundamente. Jesus veio para salvá-los, eles não quiseram a salvação. Jesus foi rejeitado por conta do orgulho, da vaidade, da prepotência, da falta de amor ao próximo. E Jesus veio justamente para tirar esses males. E agora ele vai infundir em nós um espírito capaz de ser resiliente, um espírito capaz de dizer sim à vontade de Deus, um espírito capaz de nos fazer firmes e fortes, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da dor, está ali na firmeza, carregando a sua cruz com um propósito de fé e de entrega ao Senhor. Nós precisamos olhar mais para a cruz de Jesus, refletir essa dor que o Senhor passou e perceber que Ele sofreu por causa da perversidade da nossa humanidade. E a nossa perversidade, ela se faz presente. Uns fazem questão de viver a perversidade de sua humanidade, outros porque têm fé, outros porque têm medo, vão evitando esta violência dentro de si contra o outro. E Deus vai nos convidando a uma mudança de vida, a uma profunda comunhão com Ele. E quando nós observamos a sua paixão, vamos observar, queridos irmãos, que muitos sofreram junto com Jesus pela fé, acreditaram no Senhor, buscaram acompanhar a dor de Jesus, sentindo cada lágrima, sentindo cada sangue derramado, cada gota que caía ao chão. Graças a Deus, ainda nesse tempo perverso, existem homens e mulheres
que também chora com Jesus, que derrama seu suor de sangue em sua dor. Muitas vezes, mulheres em sua paixão, em sua casa, sofrem a violência com seus maridos perversos, e ela vai carregando a sua cruz, ela crê no sacramento, e ela vai lutar por isso, ela vai ser humilhada pelas pessoas, pela família, por outras mulheres, mas ela está ali com convicção de fé e de que ela pode ressuscitar e salvar a alma do seu esposo ruim. Ela sabe que o seu filho precisa de um testemunho de firmeza, assim como Isaías vai proclamar, o rosto como duro como pedra, para dizer da firmeza da fé, da coragem de seguir em frente e carregar a sua dor, o seu sofrimento. E assim somos convidados como Jesus, no silêncio da nossa oração, carregar a nossa cruz com amor, sabendo que mais adiante iremos encontrar a salvação, iremos encontrar o nosso Deus, que nos deu firmeza de fé, que nos deu coragem de seguir, que nos deu a capacidade de sermos sábios, inteligentes, e de perceber que não podemos aceitar esse mundo como ele é. Queridos irmãos, nós não devemos nos conformar com este mundo. A palavra de Deus vai dizer em outras passagens: e se você se conforma com este mundo que aí está, pode ter certeza, você não está vivendo a paixão do Senhor do teu dia a dia. O teu sofrimento está sendo vivido com a presença demoníaca, você não está vivendo na presença do Espírito Santo. Este mundo que nós vivemos, ele está pervertido em todas as instâncias de nossa sociedade, e nós precisamos não nos conformar com este mundo, para nos conformar à palavra de Deus. Que a palavra de Deus nos ajude a sermos santos, porque o nosso Deus é santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, irmãos e irmãs, ao Salvador da humanidade, que em Jerusalém passou pelo sofrimento para entrar na glória, dirijamos nossos pedidos dizendo: bendito que vem em nome do Senhor. Senhor Jesus, pela vossa paixão, entrastes na glória, conduzi a Igreja à Páscoa da eternidade, nós vos suplicamos. Filho de Davi, ajudai vossos fiéis a vencer as forças da morte e do mal que investe contra as pessoas, nós vos suplicamos. Rei eterno, que pela vossa paixão reconciliastes a humanidade, convertei os corações e dai-lhe a força de assumir o compromisso com a vida, nós vos suplicamos. Servo de Deus, que sofreste as consequências de um processo injusto, vinde socorrer
as vítimas da injustiça e da maldade, nós vos suplicamos. Cristo, obediente até a morte de cruz, ensinai-nos a sermos sempre obedientes à vontade do Pai, nós vos suplicamos. Que vem em nome do Senhor. Tudo isso vos pedimos, Senhor Jesus, a vós que viveis e reinais para sempre. Ora, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos pelo sacrifício do vosso Filho o perdão que não merecemos por nossas obras, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Inocente, Jesus quis sofrer pelos pecadores, Santíssimo, quis ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados. E sua ressurreição nos trouxe vida nova. Por ele, os anjos cantam vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo,
és santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e o sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com nosso Bispo Manuel de Oliveira e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos dos vossos filhos e filhas, que hoje chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Concedei-lhes contemplar a vossa face. Vamos repetir? Concedei-lhes contemplar a vossa face. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz
da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e mártires, e todos os santos, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Antes de participarmos do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos juntos como o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos acenando em Cristo Jesus. A paz de Cristo. A paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo.
Feche os teus olhos um pouco. Com muito carinho, com muita humildade, põe a mão no teu coração. Querido irmão, querida irmã, não esqueça que o teu sofrimento desta vida é a tua paixão, a tua dor, a tua cruz, as tuas preocupações da tua casa, com a tua família, a tua cruz. E lembre-se que a cruz que você carrega vai te conduzir à salvação. Seja obediente ao Senhor, o nosso Deus, assim como o Filho foi obediente ao Pai para a salvação da humanidade. Não importa o tamanho do teu sofrimento, Jesus está com você. Está a te dar o Espírito Santo para que você seja firme e consiga suportar o peso da tua cruz. Lembre-se que Deus, Ele é amor. E Ele não vai permitir que você carregue um fardo maior do que as tuas próprias forças e capacidade intelectual. É por amor que o Senhor te pede: arrependei-vos, credes no Evangelho. Inauguramos a Semana Maior, a Santa Semana Santa. O que você irá fazer esses dias a partir de agora? Lembra que tu és pó e para o pó voltarás. Arrependei-vos, credes no Evangelho. Toma a tua cruz e siga Jesus. A tua paixão está posta. Você pode às vezes até subir por montes mais altos do que você já está caminhando. Mas o nosso Senhor está com você, está conosco. Não desanima, você recebe o espírito de ânimo, de fortaleza, espírito de ciência e temor de Deus, espírito de piedade. Deixa que o Senhor possa te dar dons de ciência, para que você possa assim compreender esses mistérios maravilhosos da vida e você possa ter paz no teu coração, para que o teu Calvário seja capaz de revelar aos outros o Senhor. Que esta Semana Santa para você, meu irmão, minha irmã, seja diferente. Que você possa cada vez mais mergulhar no Espírito Santo, para que você seja renovado, para que você tenha um coração purificado, capaz de amar muito mais a Deus do que a você mesmo. Porque quando você ama a Deus, Deus vai te amar na mesma proporção e vai te dar muito mais amor, e você irá vencer o teu Calvário. E a tua paixão já passou, e agora você irá ressuscitar para a vida eterna. Que a tua Semana Santa possa revelar Deus para os teus, na tua casa, no trabalho, e deixa Deus curar você, deixa Deus libertar você. Ele não vai impor um milagre na tua vida. Ele apenas pede que você abra o teu coração na tua paixão, no teu Calvário, para que possa rasgar-se o véu do céu sobre a tua família, sobre você. E assim você receber a efusão do Espírito Santo e a manifestação do céu que vai dizer: eis o meu filho amado. Queridos irmãos, queridas irmãs, em Jesus somos salvos. Em Maria recebemos esse amor de Jesus e ela nos faz nos aproximar do seu Filho amado. Que com Maria Santíssima possamos aprender a carregar a nossa
nossa cruz, a nossa dor, para a nossa salvação. E unidos à fé da igreja, rezemos como a igreja nos ensinou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós os pedimos, ó Deus, como pela morte do vosso Filho nos destes esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição alcançar o que buscamos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem sentar, os avisos da comunidade. Bom dia, paz e bem. Só passando os horários das Santas Missas dessa Semana Santa. Terça-feira teremos missa às 7 horas da noite. Na quinta-feira, missa às 7 horas da noite. Na sexta-feira, às 5 da manhã, teremos a Via Sacra na comunidade, né, passando na rua aqui da vila mesmo. E nas 3 horas da tarde, a celebração da Paixão. No sábado santo, às 19 horas, a vigília pascal. E no domingo, missa nos horários normais, às 7 da manhã e às 18 da noite. E confissões todos os dias. Também queremos avisar que a lojinha está aberta e agora ela está aqui ao lado, né? Então, mesmo que você hoje não compre alguma coisa, vá pelo menos conhecer o espaço, que é simples, é franciscano. Então, conheça o novo local, a lojinha está aberta. Quando você sair essa porta lateral, você vai encontrar a lojinha que você encontra lá, tá bom? Então, dito isso, vamos receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como concedeu ao Filho pródigo, a alegria do retorno à casa. Amém. Vamos dizer amém? Amém. O Senhor Jesus, modelo de oração e de vida, vos guie nesta caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão. Amém. O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta contra o mal, para poderdes com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Amém. Pela intercessão da Virgem Maria, de São José e dos santos de tua devoção, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.